pesquisa que detalha a situação do mercado de trabalho brasileiro mostra que houve recuperação do emprego em 2022. Na média, 98 milhões de pessoas estavam trabalhando, seja de maneira formal ou informal. O resultado representa um avanço de 7,4% em relação ao ano de 2021. Ao olhar para o todo, a gente vê que essas 98 milhões de pessoas representam pouco menos da metade da população total do país, que é de 207,8 milhões, segundo a prévia do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na linha do tempo, vê também que esses 98 milhões de ocupados foram o melhor resultado em 11 anos, desde 2012, que é o primeiro ano da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, ou a PNAD contínua do IBGE. A pesquisa é um grande mapa do que acontece com o trabalho no Brasil, seja no setor formal ou no informal. E sabe que tipo de vaga mais puxou esse crescimento? Eu sou Luciane Carneiro, repórter especializada em macroeconomia do Valor. Depois de chegar a quase 15% em 2021, a taxa de desemprego começou o ano de 2022 em 11,1% no primeiro trimestre. No quarto trimestre, caiu para 7,9%. Na média do ano passado, o desemprego ficou em 9,3%. É a menor taxa anual desde 2015, quando tinha sido de 8,6%. Muito número, né? Na média de 2022, o número de desempregados foi de 10 milhões de pessoas, bem menos que os 13,9 milhões de 2021. Só que ao contrário de 2021, quando praticamente só o mercado informal reagiu, em 2022 teve expansão também do emprego formal. E aqui vale lembrar que só é classificado como desempregado pelo IBGE quem está ativamente em busca de trabalho, viu? Quem acha que nem vai conseguir e desistiu de procurar, por exemplo, entra num outro grupo, que é de quem está em desalento. A pesquisa mapeia diferentes categorias: o trabalhador por conta própria, o trabalhador do setor privado com a carteira de trabalho assinada e o trabalhador do setor privado sem carteira de trabalho assinada, por exemplo. E o que aconteceu ao longo de 2022 no mercado de trabalho? No começo do ano, as vagas que surgiam eram majoritariamente do mercado informal, ou seja, sem proteção da legislação trabalhista. Daí, lá mais para o fim do primeiro semestre, o mercado formal, que é aquele com carteira de trabalho assinada, passou a colaborar com a recuperação. Só que as oportunidades naquele período ainda estavam com salários mais baixos. Sabe quanto? Quando a gente olha aí a série histórica, vê que a renda média real do trabalhador ficou mais de um ano em queda ou estável. Na média de 2022, a renda real dos trabalhadores caiu 1% em relação a 2021, para R$ 2.715. E quando a gente fala de renda real, a gente está considerando um valor que já desconta o efeito da inflação. E olha aí como é que foi a inflação em 2022. Tem um outro aspecto importante que a pesquisa divulgada indicou. Não houve crescimento da população ocupada no fim de 2022. Todo fim de ano tem mais oferta de trabalho temporário por causa de Natal, Ano Novo. Isso principalmente em setores como varejo, turismo, outros serviços. Só que a característica do ano passado não foi essa. Pela segunda vez em toda a história da PNAD contínua, não houve crescimento no número de pessoas empregadas no fim do ano. E mais, o comércio teve o pior quarto trimestre de toda a série histórica da pesquisa, com perda de 45 mil vagas. O que aconteceu? Especialistas veem o impacto da conjuntura econômica nesse movimento, com a desaceleração da economia dando as caras. Você tem endividamento das famílias em alto, dificuldade de acesso ao crédito, juros mais altos, e tudo isso afeta o consumo, claro, assim como outros setores da economia. E qual é a previsão para 2023? Com relação à economia, é de um crescimento bem menor que no ano passado, mais perto de 1%. E não é só para o Brasil. Para se ter uma ideia,
O Banco Mundial espera um crescimento do Produto Interno Bruto Global, o chamado PIB, de 1,7% em 2023. E o baixo crescimento econômico afeta a capacidade de geração de vagas de forma mais direta em todas as economias. Aqui no Brasil, economistas já veem risco de volta do aumento do desemprego nesse cenário.